Pessoal, eu coloquei no grupo do WhatsApp a resposta, a resolução do último roteiro de cálculo, roteiro 20. Algumas pessoas ainda têm muita dificuldade de resolver equações de primeiro grau, em especial quando tem fração no meio. Então, eu resolvi passo a passo, tirei a fotinha, mandei para vocês, para aquele que não conseguiu fazer, ter uma ideia clara, né, de como faz as coisas. E na aula de hoje, a gente vai continuar falando de equação de primeiro grau, mas agora com aplicação em questões de química. Então, todos os nossos problemas de hoje, eles são baseados em situações da área de química. Eu vou ajudar a interpretar o problema com vocês, a gente vai montar eles, e depois de montado, né, a sequência, vocês terminam de fazer, tá bom? Eu já vou começar? Ai, ai. Porque o tempo não para. Então, vamos lá. Nós temos no primeiro problema, diz o seguinte, são dados 3 átomos, A, B, C, com as seguintes características. O A tem 21 prótons, o B tem número de massa 43 e o C tem número atômico 22. Então, como que eu vou interpretar esses dados? Primeiro, né, eu vou escrever as letras em maiúsculo, representando os átomos, uma do lado da outra, tá? Então, coloco A, dá um espaço, e do lado coloca B, e do outro coloca C. Assim. A, B, C, tá? A essas alturas do campeonato, vocês devem já conhecer notação atômica, que quando eu vou escrever, né, os dados do átomo, eu coloco o símbolo dele e do lado os números, representando o número de massa e o número atômico. O símbolo, ele é representado por uma letra maiúscula. E alguns elementos são duas letras. A primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. E os dados escreve do lado esquerdo, sendo que embaixo são os prótons ou o número atômico, que é a mesma coisa, e em cima o número de massa. Então vamos colocar agora as informações. O átomo A tem 21 prótons, então coloco A do aula lado com 5 pessoas. esquerdo Escolhe uma embaixo. cada um. O B tem número de massa 43, eu escrevo do lado esquerdo em cima. E o C, número atômico 22, escrevo do lado esquerdo embaixo. Então vai ficar assim, ó. Opa. Dá para ver aí? Feito isso, vamos para as próximas informações. Quais que são as próximas informações fornecidas? Eu tenho que o átomo A e o átomo B, eles são isótopos. O que significa isso? Quem que lembra? Quando eu digo que dois átomos são isótopos, eles têm alguma coisa igual. O que é igual deles? Número de prótons. O número de prótons, parabéns. E na sequência diz que o B e C são isóbaros. O que quer dizer isso? Quando eu falo que são isóbaros, o que eles têm igual? Esqueceram? E depois termina dizendo que as C são isótonos. O que significa isso? Se eu não souber o significado, eu não consigo resolver, tá? Primeiro eu vou montando assim, ó.
eu coloco representações. A e B são isótopos, B e C isóbaros e A e C isótonos. Feito isso, agora aqui embaixo eu vou fazendo a interpretação. Primeira interpretação. A e B são isótopos, o que significa dizer que o número atômico de A é igual ao número atômico de B. Eu sei o dado de um desses, o número atômico do A, eu sei, foi dado. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons. Quanto que é o número de prótons do A? 21. 21. Logo, o número atômico de B também vai ser 21, porque A e B são isótopos. Beleza. Agora vamos para a segunda informação. B e C são isóbaros. O que significa isso? Significa que é o que eles têm de igual? Número de massa. Número de massa. Muito bem. Foi dado o número de massa de algum deles? Do B. Então, se o B tem número de massa 43 e o B e C são isóbaros, qual que é o número de massa do C? 43. 43 também, tá? Aí o A e o C são isótonos. O que eles têm igual? O mesmo número de nêutrons. O mesmo número de nêutrons. Muito bem. Então, o número de nêutrons do A é igual ao número de nêutrons de C. Dá para saber quanto tem de nêutrons em algum deles? O número de nêutrons de A foi dado? Sim ou não? Não. O número de nêutrons do C foi dado? Sim ou não? Não. Mas dá para achar? Dá. Maravilha. O número de nêutrons de C eu vou encontrar calculando a diferença entre a massa e os prótons, né? Massa de C menos o número de prótons de C. Então, o número de nêutrons vai ser 43 menos 22. Quanto é que vai dar esse valor? 21. 21. Aí, agora, vamos voltar para o A. Se o número de nêutrons do C é 21 e ele é isótono de A, quanto vai ser o número de nêutrons de A? 21. 21. Muito bem. Para eu achar o número de massa, não somos prótons e os nêutrons? Não é essa conta? Então, o número de prótons do A é 21, o número de nêutrons de A é 21. Quanto que é a somatória de 21 com 21? 42. Então, a resposta do problema já achou 42, tá? É claro que vocês têm que montar bonitinho, fazer todas as continhas, né? Fazer as observações, tudo direitinho, tá? Vai ficar assim. Vamos para o segundo. Segundo. 2. São dados dois isótopos A e B. De novo, coloca bem grande, né? Letra A, representando o átomo A, e do lado o B. Determinar o número de nêutrons desses átomos, sabendo que... que está atrapalhando, peraí.
sabendo que A tem o número atômico 3x menos 6. O número atômico fica do lado esquerdo, embaixo ou em cima? E o número de massa 5x fica do lado esquerdo do símbolo do elemento, na parte de baixo ou de cima? E o átomo B tem número atômico 2x mais 4. O número atômico fica do lado esquerdo, na parte de baixo ou na parte de cima? Isso parece que é besteira, mas não, é muito importante. Se colocar errado, você erra o exercício. E o número de massa de B, 5x menos 1. O número de massa, coloca em cima ou coloca embaixo? E para completar, completar não, logo de início ele fala que os dois são isótopos. O que significa dizer isso? São isótopos. Pessoal, a montagem vai ficar assim, ó. A e B, eu coloco o número atômico embaixo, tá? Do lado esquerdo, na parte de baixo, o número de massa do lado esquerdo na parte de cima, e coloco a informação que eles são isótopos. O que significa dizer que são isótopos? Eles têm o mesmo número de prótons ou número atômico. Muito bem. Então, o Z do A é igual ao Z do B. Quanto é o Z do A? O número atômico de A vale quanto? Olhando aí na anotação, o número atômico de A é 3x menos 6 e o de B é 2x mais 4. Aí eu igualo essas duas equações e resolvo, tá? Na resolução, eu vou encontrar que o x vale 10. E ele quer saber o número de nêutrons. Olha só que interessante, quer saber o número de nêutrons. Então, eu vou substituir o x em cada item desse. Tá? 5 vezes 10 é 50. Então, a massa do ar vai ser 50. 2 vezes 10, 30, menos 6, 24. O 5 vezes 10, menos 1, 49. 2 vezes 10, 20, mais 4, 24. O nêutron vai ser a diferença. O nêutron de A será 50 menos 24, dá 26. O nêutron de B será 49 menos 24, dá 25. E aí nós temos a resposta do exercício, tá? Pessoal, quando eu montei a atividade, eu peguei a atividade da apostila. Aí eu mudei o número 1 e 2, que era 4 e 5, e eu esqueci de mudar o resto. Então, esses 6 aí, entenda como sendo 3, tá? Então, no terceiro exercício, um determinado átomo apresenta número atômico x mais 1 e número de massa 3x. Ele não fala qual átomo é. Eu vou chamar esse átomo de E. Eu posso chamar de qualquer letra, tá? Mas eu vou chamar ele de E. Ele vem de elemento. O número atômico x mais 1, número de massa 3x. Ele quer saber o valor de x. Aí, como é que eu resolvo isso? Ah, sim, tem 5 nêutrons. Eu sei que a massa é igual à soma dos prótons mais os nêutrons. A massa é 3x, o próton x mais 1 e o nêutron é 5. Aí, uma vez substituído, eu vou ter apenas uma incógnita que é o x.
isola, coloca o X de um lado só. E o resultado do X será igual a 3. Fica assim. Monta o E, coloca o número atômico, o número de massa, os nêutrons e monta a continha. A massa é próton mais nêutron. Próton mais nêutron, aí coloca os valores, né? Substituindo a massa 3x, o próton x mais 1 e o nêutron 5. Resolve e acha o valor de x. Sem maiores dificuldades. Quarta questão. Aí ele faz um quadrinho. Esse quadrinho tem que ser reproduzido no... Se for fazer no caderno, né? Reproduz no caderno, o quadrinho. Como eu estou fazendo aqui, para mostrar para vocês. Aí eu tenho átomos. Átomo. A, B, C. Aí na primeira coluna o Z, na segunda coluna o A, na terceira coluna o N. Aí, no exercício, ele fornece os valores de Z, o valor de A, o valor de N. Aí eu vou calcular para cada átomo, tá? Átomo A. Para o átomo A, eu vou usar a mesma forma de resolução do exercício 3 anterior. Eu sei que a massa do A é igual à somatória dos nêutrons, dos prótons mais os nêutrons. Quanto que é a massa do A? 5x mais 4. Quantos são os prótons do A? 3x menos 1. Quantos são os nêutrons? Vai dar 15. Aí, feito isso, montando a continha, desenvolve. O 3x passa para o outro lado, fica 5x menos 3x. O menos 1 continua, 15 continua, e o 4 passa para o outro lado, subtraindo. 5 menos 3, 2x. Menos 1 mais 15 dá 14, positivo. 14 menos 4, 10. X é 10 dividido por 2. X vai ser o valor de 5. Achei o valor de 5, agora eu vou achar quanto vale cada coisa, tá? A massa do A é igual a 5x mais 4. Massa é 5 vezes 5 mais 4. 5 vezes 5, 25. Mais 4, 29. Aí achou 29? Escreve lá, 29. O próton é igual a 3x menos 1. 3 vezes 5 menos 1. 15 menos 1 vai dar 14. E o nêutron já sei que é 15. Então, como é que eu vou saber se está certo? Eu sei que o próton mais o nêutron é a massa. 15 mais 14 dá 29. Se deu, fechou e está certo. Tá? Então, isso daqui, ó, eu fiz só para resolver o átomo A. Dá para chegar aí? Eu montei o quadrinho. Nesse quadrinho de resposta, eu não coloco valores dentro, só que eu vou colocando
conforme eu vou achando os resultados. E aí eu fiz a continha. Essas continhas que eu fiz aqui é somente para o átomo A. Vocês vão fazer para o átomo B e para o átomo C, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Não. Então, não havendo perguntas, vamos para o quinto problema. 3 átomos ABC faz a mesma coisa. Escreve A, B e C. Apresentam, respectivamente, o número de massas pares e consecutivos. O número de massa, ele não fala que número que é. Então, eu vou chamar de número X. Como a massa se coloca na parte de cima, o primeiro átomo vai ser X. O segundo é o próximo número par. Eu somo 2, X mais 2. E o número de massa do C é o próximo número par. Se o anterior é X mais 2, soma 2, 2 mais 2 é 4. Então, vai ser X mais 4. Na sequência, ele fala, sabendo que B tem 27 nêutrons e que C tem 29 prótons, determina o número de massa desses átomos, de modo que A seja isótopo de B. Então, A e B são isótopos e A e C são isótonos. Então, do jeito que está escrito, se você não prestar atenção, você pode se atrapalhar. Então, ele fala assim, determine o número de massa desses átomos de modo que A seja isótopo de B e isótopo de C. Tá? Então, esse E está se referindo ao átomo A ainda. A montagem fica assim. ABC, coloca os dados do problema. O átomo A tem massa X, o B X mais 2, o C X mais 4. O número de nêutrons do B é 27, o número de massa, o número atômico de C é 29, e eu sei que o A e B são isótopos e A e C são isótonos. Feito isso, vamos começar a fazer as interpretações, tá? Primeira interpretação. A e B são isótopos. A e B são isótopos. Assim, eu esqueci de mostrar para vocês. Na parte vazia aqui, ó, eu escrevo, né, no lugar da massa, do número atômico de A, escrevo Z de A, e no lugar do neutro de A, escrevo NA. E a mesma coisa eu faço com o B, no número atômico de B é Z de B, e o número de neutro de C é NC, tá? Para a gente poder ter uma forma de representar isso nas fórmulas. Então, A e B são isótopos. O que significa isso? O número de prótons. Então, eu vou ter que o Z do A tem que ser igual ao Z do B. Como é que calcula o número de prótons? A soma de prótons e nêutrons não é a massa? Então, a massa menos o neutro é igual ao próton. Então, massa do A é X. O número de nêutrons do A eu não sei, eu escrevo Na. Então, vai ficar X menos Na. O número de massa de B, X mais 2. O número de nêutrons de B é 27. Aí eu vou colocar o X para o lado esquerdo, fica X menos X, e também passo os números para cá. Fica menos 2.
mais 27 e o número de nêutrons passa para o outro lado, igual ao número de nêutrons de A. Como o número de nêutrons estava subtraindo do lado esquerdo, quando passa para o outro lado, passa somando, ou seja, passa com sinal positivo. Então, vamos ver. X menos X, 0. Menos 2 mais 27, 25. Então, o número de nêutrons de A, eu já achei o resultado, é 25. Morreu aqui essa questão. Vamos para a segunda informação. A e C são isótonos. O que significa isso? Que o A e C são isótonos? Isótono é igual um número atômico de massa ou de nêutrons? De nêutrons. Então, o número de nêutrons de A é igual ao número de nêutrons de C. Quanto que é o número de nêutrons de A? Eu já achei aqui do lado, 25. Quanto que é o número de nêutrons de C? Então, se para achar o próton, eu subtraio a massa do nêutron, se eu não sei o nêutron, eu subtraio a massa do próton. Fica x mais 4 menos o próton de C, que é 29. Aí eu vou ficar só com uma incógnita. X vai ser, perdão, 25 mantém do lado que está, os números passam para o mesmo lado, passa mais 29 menos 4 é igual a x. 29 menos 24 é 25, mais 25 vai ser quanto? Quanto é 25 mais 25? 50. 50. Então, 50 é o número x. O número x é a massa do A. Então, já achei um valor. Resposta. O meu elemento A ele vai ter massa 50. E o B é o número depois de 50 par. Qual que é? 50 mais 2. Oi? Quanto é 50 mais 2? 52. E a massa de C é 50 mais 4. É quanto? 54. 54. E assim nós chegamos ao final da questão. Vai ficar assim, ó. Tá? ABC, coloca os dados, aí faz as comparações. A e B são isótopos, aí eu igualo o número atômico de A com o de B. Coloco os valores substitutos e consigo achar que o número de nêutrons de A é 25. Aí a segunda informação, A e C são isótonos. Eu igualo o número de nêutrons de A com o número de nêutrons de C e eu vou chegar no valor de x igual a 50. Achei a primeira massa, 50, volto lá em cima, né? O A é x, 50, o B é x mais 2, 52, e o C é x mais 4, 54, resolvido o problema. Tá? E aí nós temos aí a frase para pensar: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude e o realista ajusta as velas. É um provérbio chinês, tá? Não adianta reclamar, não adianta esperar, tem que fazer a sua parte. E assim nós terminamos. Alguma pergunta? Não. Então, não havendo perguntas, agradeço a participação de vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, professor. Tchau.